Seu nome é Luciana? Luciana? Isso. Você tem 33 anos. O seu livro favorito, eu creio que seja de ficção. Seu filme favorito, para não pegar algum nome específico, eu acho que você gosta de filmes de ação. No seu tempo de lazer, você gosta de coisas simples, por exemplo, ir lá no parque, no cinema. Bom, então eu vou revelar aqui. Meu nome, na verdade, é Jéssica. Eu tenho 27 anos. Eu tinha colocado 27, tá? Sério? Eu falei, não sei, eu vou mais pra... Até aqui. Que doideira. Meus livros favoritos são relacionados à teoria, são mais livros teóricos. Eu não vou entrar em detalhes sobre as teorias para não estragar aqui Perfeito. A surpresa. Mas ficção também é uma boa. Filmes favoritos, eu gosto bastante de documentários e filmes baseados em fatos reais. Eu gosto muito desse tipo de roteiro. E você acertou, eu gosto de coisas simples para me divertir, gosto de estar com a família, um bom papo, estar com amigos. Creio que simplicidade é importante. Agora eu adivinho você, não é mesmo? Vamos lá. Bom, você me parece ser Roberto. Chuto que teria uns 35 anos. Ok. Seus livros favoritos são sobre empreendedorismo e negócios. Filme favorito relacionado a roteiros policiais. E no seu tempo de lazer, eu acredito que você gosta de estar em família, estudar, ouvir uma boa música. Perfeito, vamos lá. Meu nome é Carlos. Então, Carlos Renato, então não ficou tão longe, né, colocando o Robert. Então é Carlos. Eu tenho 47 anos. Meu livro favorito, eu gosto muito de livros de ficção, tá? Então, e com relação ao meu filme favorito, eu gosto do Matrix, o primeiro, basicamente, eu gosto muito dele. E no meu tempo de lazer, eu gosto de ler livros, estudar, ver filmes, documentários, esse tipo de coisa. Bom, complicado isso, né? Mas pela seriedade assim que você me passa, eu acredito que você seja escritor e acredito que as pessoas julgam essa profissão como algo pouco acessível, justamente porque tem que parar, sentar, abrir o livro e ler, né? Acredito que a maior contribuição que essa profissão tem para as pessoas é a transmissão do saber. E acredito que o que te leva a escolher essa profissão foi a facilidade para estudo e para focar uma escrita, né? E a pior característica dessa profissão é estar solitário. Tá joia. Vamos lá. Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou engenheiro da computação, porém no meio do caminho, por isso que ia ficar complicado para você, tá? Eu fui para a área de desenvolvimento de pessoas. Então, fui para a área de coaching e treinamentos. Então, isso me faz agora escrever bastante. Tá? Então, tem que montar apresentações, tentar uma série de... Então, não tá... E ficaria bastante complicado você perceber essa transição também. Né? Saiu de engenharia para... Então, hoje, com relação ao julgamento das pessoas, com relação à minha profissão, vamos colocar assim, hoje eu estou muito mais ligado ao trabalho, não a uma profissão em si. Então, eu acho que existe um pouco esse julgamento de você não ter uma linha reta bem clara do que você faz, porque é muito mais trabalhos. Então, eu acho que existe algum tipo de julgamento com relação a isso, que era muito menos na época que eu era engenheiro, trabalhando como gerente de projetos. Então, é muito mais claro o que eu fazia, né? Porém, a maior contribuição que eu tenho hoje para oferecer às pessoas é transformar pessoas. Então, hoje, a minha transformação faz com que eu fique bastante à vontade para conversar com outras pessoas e também seguir nessa linha. O que me levou a escolher essa profissão foi... eu percebia que no mundo corporativo, onde eu estava, quer seja por cenários que eu acabei entrando, eu sentia que... Sabe quando você percebe que as pessoas estão seguindo script, são um pouco doentes no mundo corporativo? Então eu senti que eu deveria sair desse mundo. E eu tive uma característica interessante que foi
Em 2016, até coloco isso no meu perfil, eu tive um mal súbito, né, onde, sabe, um apagão? Então, desliguei, bati a cabeça no chão, enfim, rachei a cabeça e tal. Teve um sangue pra desmaio todo lado, mesmo. um desmaio. E foi excelente, foi um despertar. Porque eu estava em alguns ambientes bastante estressantes, eu comecei a perceber que eu deveria sair desse ambiente. Então eu já tinha formações, né, nessa área de desenvolvimento de pessoas, eu falei, poxa, por que não utilizar isso para o meu dia a dia? Então aí eu comecei a utilizar essa... E você trabalhava com outros engenheiros? Como é que eram suas parcerias profissionais nessa época? Era projetos da área de informática. Então pensa em projetos que têm geralmente prazos bastante rigorosos, que geralmente mudam o escopo do projeto e você tem que entregar, e eu como gerente de projetos tendo que interagir com esse meio, né? Falando agora, a pior característica da minha profissão, imagino que é essa vontade de entender as pessoas. Isso é um desafio, vamos colocar assim. E esse desafio, lógico, por um lado move, mas por outro, quando você não atinge os resultados que você gostaria, com quem você está trabalhando, você também fica um pouco pensativo. Então isso é uma coisa que, esse desafio constante, eu vejo que é um ponto aqui que eu colocaria como destaque. Bom, você foi bem, agora eu, com relação a você, vamos lá, né? Imagino que a sua profissão seja da área de exatas. Então, e é bem complicada essa segunda página ainda, porque fica, né? Então imagino arquitetura, mas eu vejo também você como alguém que molde coisas, tá? Transforme coisas. As pessoas julgam a sua profissão como algo interessante. A maior contribuição que a sua profissão tem a oferecer às pessoas é essa transformação de ambientes. Eu imagino você como uma pessoa bastante atenta a detalhes, tá? E por conta disso você consegue, de repente, óbvio, imagino que deve ter errado aqui a sua profissão, mas imagino que você é bastante atento a detalhes. O que levou você a escolher essa profissão, imagino, foi vocação, vontade mesmo de... E a pior característica da sua profissão, imagino que você tem que se dedicar muito. Tem que estudar muito, ler muito e se atualizar bastante. Então, isso é uma coisa que pode gerar um pouco de frustração muitas vezes. Bom... vamos lá, essa segunda página tá tudo certo, né? Legal, eu tô gostando disso. Enfim, acho que mais pra frente eu queria fazer outros comentários, assim, mas eu vou deixar isso mais pro final desse papo e tal. Mas, de fato, eu trabalho transformando coisas, né? Não sou de exatas, mas na minha profissão tem muita lógica. Eu sou psicóloga de formação e atualmente estou trabalhando com isso, né? Você disse que julga minha profissão como algo interessante, né? E eu julgo minha profissão como uma grande incógnita. Né? Porque muitas pessoas se perguntam ainda o que um psicólogo faz, mas por que é tão demorado? Por que tem pessoas que ficam anos fazendo terapia e nunca saem da terapia? Por que tem psicólogos que não atendem? Por que tem psicólogos que estão focados na área do trabalho? Por que tem psicólogos que estão focados na área da saúde? Então acho que isso causa muito receio, muitas dúvidas e muitos questionamentos, né, no imaginário das pessoas. Entendo, sim, sem dúvida. Acredito que a maior contribuição da minha profissão é promoção à saúde, né? Informação sobre a saúde mental, desenvolvimento das emoções, como que isso está atrelado no nosso cotidiano. E quando você falou que eu gosto dos detalhes, isso está muito relacionado mesmo, porque psicologia a gente trabalha com detalhes. Sem dúvida. Né? A gente quer saber dos detalhes, porque o grande, o geral, é o que está pulando, mas o detalhe é o que faz a diferença, né? Então, uma somatória de vários detalhes corroboram num resultado, enfim. E sim, a gente trabalha transformando ambientes, né? O que me leva a escolher essa profissão, eu não sei nem... acho que vocação é uma palavra meio pesada, assim, meio como se fosse um dom divino, assim. Eu acho que não é isso, porque eu tive que estudar muito para... Mas você teve um momento onde você quis fazer isso. Sim, com certeza, eu desejei isso, né? Esse desejo de transmissão de saber, de transformar as coisas e entender as pessoas. E não é tão simples, né? Então acho que vocação não é uma... Eu entendo vocação como algo que você, né, evoca
e traz... Mas eu imagino, só para a gente alinhar, eu acho assim, essa questão de vocação é quando você lê a descrição de uma profissão, você fala assim, puxa, isso é para mim. É só para, de repente, a palavra não foi a melhor, né? Não, mas eu aquela entendi. coisa assim de você... E né, o que me leva a escolher essa profissão é justamente isso, articular esses saberes, fazer ciência, escrever e estar em contato com a comunidade, né? Eu também entendo que não adianta a gente se isolar numa nós e falar, não, vou ser cientista, não. Todo cientista tem que estar inserido em algum grupo e articulando esses saberes nesse grupo, né? Creio que a pior característica da minha profissão é a falta de união entre colegas, né? E isso é um pouco complicado mesmo, porque a gente acaba se segregando por conta de abordagem, posicionamento político. Mas assim, a gente tem os nossos nichos, né? Olha, nesse aspecto eu posso falar que existe até alguma sinergia com relação a essa questão de falta de unidade, né? Porque eu sou da área de coaching também, né? E existe até alguns pontos onde existem alguns coaches que entram em atrito com relação à área de psicologia, né? Entra nessa... E por quê? Basicamente porque a área de coaching, por exemplo, não está bem delimitada. Então, se está livre, você pode fazer qualquer coisa, né? A menos que alguém pegue e fale, não pode isso, não pode aquilo, mas não pode o quê? Não tem nada ainda, né? Então, e quando você fala de unidade, como existem escolas também diferentes, é difícil você pegar e trazer todo mundo para o mesmo grupo, né? Eu sinto também essa questão, né? Mas hoje você trabalha com pessoas de... Como é que é o seu público? Me conta um pouco mais, assim. Não, é que hoje eu trabalho muito mais com mentoria. Eu tenho formação em coaching, né, completa, tudo, mas devido à minha característica de ter trabalhado muito como gerente de projetos, eu sinto que a minha questão de apoiar as pessoas como mentor acaba sendo muito mais forte. Lógico, tem as ferramentas de coaching, tudo, né, mas eu acabo não seguindo a formatação normal de um atendimento de coaching. Mas existe um público que você percebe que é um público delimitado que te procura? O que eu estou querendo dizer assim, tem... Né, geralmente me procuram mais homens, faixa etária, delimitada por tal e tal idade. Incrivelmente não, é bem livre. Bem diverso. Sim, não tem essa... até seria importante quando a gente define o que a gente chama de nicho, né? Vou trabalhar com esse tipo de público. Mas não, é muito, muito diverso. Não tem essa... Tanto é que estou apoiando uma pessoa com 75 anos, como tem de 30, então também faixa etária livre, né? Homens e mulheres também, então não tem essa... E treinamentos, né? Então na área de treinamento entra qualquer pessoa na sala. Então vamos lá. Bom, coach quântico para você é algo como... eu não sei se você parou muito para analisar essa questão. Então imagino que você deva ter algumas restrições com relação a esse tipo de visão, até pelo que a gente está conversando, né? Então eu imagino que deva ser alguma coisa que deva entrar no território da psicologia. Imagino eu, assim. Já a psicologia para você é algo como, sei lá, o que você gosta de fazer, o que brilha os seus olhos, tá? Na sua opinião, a maior diferença entre coach e psicologia é o foco, é a atuação dele, tá? Então, coach é para uma coisa, psicologia é para outra. Na sua opinião, coach quântico e psicologia, você acredita que não são complementares? E na sua opinião, eu imagino que se você chegou a pensar um pouco, avaliar um pouco sobre isso, eu imagino que você deva ver como que coach quântico é a ciência. É a ciência? É ciência, né? Porque é ciência ou não é ciência, né? Aqui, né? Então, existem elementos científicos nesse processo. Agora, as minhas respostas, né? Coaching quântico, para mim, é uma coisa estranha e falaciosa, porque eu entendo que física quântica é uma coisa, coaching é outra, né? Então acho que psicologia para mim é uma profissão transformadora, né? A começar pelo profissional, porque a gente primeiro precisa passar pelo nosso processo para depois ajudar o outro a atravessar o processo dele. E na minha opinião, a maior diferença entre coaching e a psicologia é justamente o processo, né? Porque o foco é óbvio, que é a pessoa que está procurando ajuda.
Mas eu acho que o processo que é a O maior foco no diferença. processo, na verdade, né? O que eu quis dizer, sim. né? A resposta 4 você acertou. Eu acredito que não são complementares. E eu não acredito que coaching quântico seja ciência. Física quântica talvez seja ciência. Mas coaching quântico não. Porque eu nunca vi nenhum artigo científico sobre isso, então... Eu entendo que para você o coaching quântico seja algo transformador, né? Baseado no que você me contou, na sua experiência. Psicologia também, algo transformador. E, na sua opinião, a maior diferença entre o coaching e a psicologia é o processo. Coaching quântico e psicologia não são complementares também, eu entendo. E na 5 eu fiquei em dúvida. Realmente não deixei uma resposta, fiquei realmente em aberto. Não, e aqui é legal até a gente conversar, até é importante, pelo seguinte. Às vezes tem áreas do conhecimento que acho que carece ainda de um nome que defina bem isso, né? Então, hoje, quando a gente fala de coach, por exemplo, né, do coaching em si, ele está muito amplo, vamos colocar assim, né? Então, existe até uma grande discussão aí para delimitar bem essas áreas, né? Então, eu imagino que, de repente, até esse nome, coaching quântico, por exemplo, pode se transformar em algum outro nome, tá? Então, na minha visão, o que eu vejo como essa questão quântica aí? É bem da física quântica em si. Então, é o que eu sempre falo. Que Mas a questão... por que se transformaria em outro nome? Isso ficou estranho para mim. Porque senão... Porque a física quântica é uma coisa, né? Então, é o que eu sempre digo sobre a informação, energia, frequência e vibração. Então, isso aqui é uma coisa, né? Que a gente trabalha, tá? Enfim. Isso me dá essa visão de simplicidade, uma série de coisas assim. Quando você fala de coach, são uma série de ferramentas. Então, existem escolas diferentes de coach, né? Então, existe essa discussão. E, de repente, você utilizar elementos da física quântica num processo, de repente, pode ter um outro nome. É isso que eu estou colocando. Porque realmente pode causar estranheza falar de coaching quântico, por exemplo. Né? Do mesmo jeito que você falou, que parece algo meio falacioso. Então, se algo que, dado um nome, a gente precisa explicar o que é, de repente seria interessante criar um outro nome. Fica muito mais prático. Por exemplo, psicologia, você consegue identificar o que é. De repente você é psicóloga, mas com foco na área da saúde. Então, de repente, tem outras características. Né? Então, mas você concorda que fica claro para as pessoas em geral o que é psicologia? Psicologia sempre foi psicologia, né? Então, mesmo tendo algumas, né, transformações, mas o core é o mesmo, né? O núcleo, né, da psicologia. Então, eu concordo que de repente o nome coaching quântico, por exemplo, de repente ele foi utilizado como pela falta de um nome melhor. Que nome você daria para ficar melhor? É que também, né, pode gerar um pouco de, mas eu colocaria como um coaching com utilização de processos de física quântica. Mas você acha que isso venderia? Porque é um nome comprido, né? Então, aí é a questão, aí você coloca coaching quântico, né? Mas eu também não me coloco como coaching quântico, né? Colocar assim, né, no cartão, por exemplo, né? É coach e tal, enfim. Mas hoje eu dou muito mais treinamentos de física quântica, sem relacionamento com coach, né, do que exatamente ter um processo desse. Mas, num processo normal, vamos fazer um chamado coaching quântico? Vamos. Então, beleza. Que tal a gente começar a enxergar as coisas como energia, frequência, vibração, e aí, quando você utiliza as ferramentas do coaching, olhando com esse viés. Então, é algo um pouco diferente. Então, eu vejo dessa maneira. Então, eu sinto que falta um nome melhor para isso. Mas, só para a gente estar alinhado, eu vejo que quando a gente fala de coaching quântico em cima da explicação que eu dei, eu vejo que é uma ciência. Tá? Não está fora disso. Mas o que é ciência para você? A questão da física quântica. Tá. Então, existem estudos... essa resposta está um pouco vaga. O que se precisa fazer para ser ciência para você? Não são experimentações? E? Não é o fato de você pegar e ter comprovação de coisas que... Tá, mas não é só isso, certo? Não, é parte. E o que mais? Quando começarem a fazer... física, por exemplo, só a física quântica, você vê que é ciência ou não? Eu não sei nada sobre física quântica. Não posso opinar sobre isso.
Então, eu vejo que é uma ciência, tá? Então, utilizando a física quântica e considerando que ela é uma ciência, eu vejo que ela é uma ciência. Agora, o coaching, quando a gente fala de coaching, se coaching é uma ciência, ela por si só, eu não sei ainda porque está em discussão o que é até coaching. Então, coaching é uma palavra, né, inglesa, que significa treinamento, ou treinador. Quanto a isso, estamos perfeito, estamos alinhados. Né? Então, se a gente considerar só o coaching quântico aqui, eu até ressignificaria, colocaria que não é ciência, mas eu não posso me esquecer que física quântica para mim é ciência. Tá, certo. Então, os dois juntos, aí, de repente, até eu mudaria aqui como ainda não é ciência, porque falta definir direito o que é coaching. Certo. Eu vou te dar só te contar uma história. Eu acredito, se eu não estou equivocada, o coaching ele é um braço da psicologia, certo? Ele surge aí em meados dos anos 60, 70, com uma questão de necessidade enquanto relacionamento em empresas, em organizações. Porque as pessoas começaram a perceber que simplesmente não dá para você ter sucesso e desenvolvimento pessoal se você não souber lidar com as emoções das pessoas que estão trabalhando com você. Tem várias origens, aquela coisa que uma... você falou do ego, né? Cada um tem o seu ego. O ego não é o grande inimigo aqui, né? Sim. Muitas pessoas acham que vamos exterminar o ego. Não, a gente tem que ter um ego, né? Porque é com o nosso ego que a gente trabalha, que a gente vai pra rua, que a gente conversa com as pessoas, que a gente namora, que a gente casa e se relaciona, tem filhos, enfim. Então, o coaching surge dessa necessidade, né? Inicialmente ele era aplicado em empresas para organizar grupos e os grupos terem, né, mais fluidez, mais contato, mais relação. E de repente isso começou a pipocar e borbulhar e fervilhar por aí, né? Eu não sei exatamente como isso aconteceu, acho que o advento da internet e das multiplicações aí. Mas você diz borbulhar o coaching ou a utilização dele de modo amplo? A utilização dele de modo avassalador, assim, em tudo que é área. Isso eu concordo totalmente com você, porque assim, você concorda também que o fato de você não ter bem claro o que é coaching, tudo bem, você pode olhar a origem e tal, tudo bonitinho, mas o modo de repente, uma pessoa pega... o fato de não estar bem claro o que é, cria uma lacuna aí para as pessoas se aproveitarem disso e usarem isso para colocar em qualquer buraco, né? Eu entendo que, sim, cria esse gap, né? Porque, por exemplo, aí a gente tem que... Por exemplo, quando eu falo da física quântica em si, eu confio muito no que tem sido já descoberto e trabalhado em cima da física quântica e como que isso impacta na gente, em todo mundo, né? Isso é uma coisa. Já o coaching é uma definição que depende de quem você fala, de quais escolas participou, de quais vivências teve, muda a definição. Então, esse termo aqui ainda está meio aberto. Tanto é que está tendo discussões sobre isso, né? Inclusive, nesse momento, está tendo discussões para definir bem essa carreira. Porque senão, o que acontece? Quando você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, de repente o coaching vai estar entrando em áreas lá que não era para ele estar entrando. Então, isso faz todo sentido. Então, de repente, vamos colocar assim... Então, o coaching está entrando em áreas, né, que ele não isso eu deveria concordo estar totalmente, que não deveria. Não, isso está perfeito. Então, por isso que eu falo, quando eu coloco aqui a questão de, por exemplo, coaching quântico, né, de repente na falta de um termo melhor naquele contexto. Então, imagino que... e aí eu separo bem as coisas. Então, eu amo a física quântica, para mim. Quando eu comecei a olhar isso, parece que eu já nasci com isso na mente. Mas eu concordo também que a questão do coaching falta uma melhor definição aí para... E o que é só o coaching isolado, assim, para você? Só o coaching, sem o quântico? Se você for ver bem, você tem a questão de utilização de... E aí, eu vou pegar uma definição só então, né? Tem aquela definição básica, né? Que é você conversar com alguém, então, enfim, fazer um processo, né? X processos, tem pessoas que falam que são X sessões, enfim. Eu não acredito muito nisso, depende muito. Mas é para você pegar uma situação que a pessoa queira atingir, tá. E daí ela obter isso através da utilização de ferramentas. Isso para você é coaching? Esse você apoiar essa pessoa a chegar até lá. Mas eu não estou entendendo. Coaching é o processo ou é o aplicador do processo? Não, coach é o nome do aplicador. Coachee é quem recebe o processo.
E coaching é o processo. Tá. Então, e aqui seria um conjunto, quando a gente fala de coaching, é um conjunto de ferramentas para utilização em alguma coisa. Mas não é um pouco estranho para você portar uma profissão que não tem uma definição exata, assim? Depende. Porque eu gosto muito de olhar a questão do resultado com as pessoas, né? Então, se hoje você não tem uma definição... Tem uma pergunta para você. Como é que é a sua base diagnóstica para você entender do que a pessoa precisa realmente? Na verdade, ela que acaba dizendo o que ela quer. Então, como é o foco? Mas o que a pessoa quer é o que ela precisa, de fato? Porque o paciente chega para mim e fala, eu quero que o meu marido me ame. Tudo bem, aí vamos pegar isso como premissa. O que ela quer é o que ela vai ter, o que ela quer é o que ela precisa. Às vezes ela quer que o marido ame muito, mas ela, na verdade, está precisando de liberdade. Aí é o efeito cebola. Você pode ter alguém que, por exemplo... Efeito cebola? Porque você está mostrando uma coisa, mas tem camadas, né? Então, na verdade, o coaching em si, falando do coach, tá? Então a pessoa vem, eu estou querendo, por exemplo, um novo emprego. Uhum. De repente, ela não quer um novo emprego, ela quer uma liberdade, quer uma série de outras coisas que não é exatamente esse novo emprego, tá ok? De qualquer forma, o processo de coaching qual que é? Então tá bom, nós vamos utilizar aqui ferramentas para verificar essa aderência ao que você quer. Então, definir passos é um processo bem definido para chegar onde você quer. Legal. No meio do processo, você percebe que tem N questões familiares envolvidas ali. Uhum. Aí que está o ponto que você está colocando. Esse profissional tem que cuidar disso ou não? Na questão do coach, eu imagino que não. E que profissional você indicaria para cuidar disso? Aí vai depender muito, mas, por exemplo, de repente pode ser uma questão de um psicólogo. Você passou por um processo de coaching? Uhum. E como foi? Nesse ponto, inclusive eu tenho coaching, né, também. Eu sigo um processo mas é bem nessa linha, tá? Do mesmo jeito que eu passei um processo de física quântica para cuidar de coisas de passado. Eu nunca passei por um processo de coaching e não passaria. Então, porque ele dá resultado. Tá, mas assim... Agora depende do que você... Porque assim, o que a gente está falando como resultado aqui? A pessoa obtém o que ela quer no processo. Entendi. Então, no fundo, isso tudo é para a pessoa obter o que ela quer? Então, sim, a pessoa que está deprimida porque ela não sabe lidar com as próprias emoções, ela quer acabar com... Não, mas ela não iria para um processo... Ela quer acabar com a depressão dela. E aí ela vai buscar um psiquiatra porque ela quer tomar um remédio para acabar com o sentimento de tristeza. Será que ela quer acabar com a tristeza? Será que no fundo ela quer acabar com a tristeza, mas será que é adequado a gente só acabar com a tristeza dela e deixar ela sem saber lidar com as emoções? Será que não seria mais coerente a gente ensinar ela a lidar com as emoções? São duas, sim, mas o coaching não visa resolver isso, né? Não, tudo bem que não visa mesmo. Mas agora, quando a gente fala, por exemplo... o que eu tô querendo dizer muitas vezes o paciente quer uma coisa, o cliente que seja, cada psicólogo vai chamar de uma forma, mas a gente não tem que se preocupar em dar essa coisa que ele quer ou acha que precisa. Não, que a gente entraria em outras áreas, né? Por exemplo, o termo apometria para você conhece? Conheço. Então, é um processo. Do coaching? Não é de coaching. Apometria não tem nada a ver com coaching. Né? Tem a ver com física quântica. Então, agora, se alguém pega e utiliza a apometria, por exemplo, só para a gente usar aqui, no processo de coaching, se ele usa é porque falta ainda essa delimitação. Então, se está certo ou errado, também fica uma coisa meio jogada. Né? Então, falta definir bem isso. Né? Mas, por exemplo, quando você pega a apometria, é um processo bastante eficaz. Tem resultados. Isso é comprovado, dá certo. Então, depende muito. Então, o que eu acho que a gente está questionando aqui é utilizar isso tudo num caldeirão só, né? É que quando a gente fala de resultados, traz um discurso muito capitalista e muito do consumo. E a psicologia é anti-capital nesse sentido, porque não tem nada a ver, né? A gente não tem que transformar as pessoas em máquinas de resultados. O fato dela não conseguir um emprego na área que ela acha que ela quer,
talvez signifique tantas outras coisas, né? Talvez signifique que ela não tem autoestima boa o suficiente, talvez signifique que ela não quer, de fato, aquele emprego, talvez signifique que ela já tem o que ela precisa. Então, muitas coisas podem significar. Então, a gente não tem que, sabe, é muito mais delicado do que só superficialmente falando. E isso é complicado mesmo. Eu sigo uma página no Facebook que ela visa desmascarar algumas falácias dos coachings, né? Porque, para você ter noção, muitas pessoas, muitos pacientes chegam detonados por essas práticas, né? Tem pessoas com quadros psicóticos gravíssimos, sabe? E tem coaching que chega a falar para a pessoa, não, você pode parar de tomar os seus remédios. Você não precisa disso. Isso é coisa que a medicina inventou para te dopar, sabe? Ou então pessoas que têm problemas muito fortes de timidez, Mas isso eu também imagino que deva ter esse tipo de comportamento em todas as áreas. Isso não estou dizendo que está certo, tá? Mas esse tipo de comportamento eu vejo como errado. Então, e como isso é complicado, né? Porque muitas pessoas, nessa página que eu te falei, as pessoas se dedicam a desmascarar os coachings, vamos dizer assim. Então, eles chamam o coaching no inbox e começam a descrever sintomas próprios da psiquiatria e psicologia. E o coaching promete um resultado milagroso em semanas, né? Desde que ele pague o pacote, que é onerosíssimo. Isso é uma outra prática que nós psicólogos não temos, assim. Eu não posso falar para o paciente, olha, minha hora é R$200 e ponto, né? A minha hora é R$200, mas a gente pode acordar um valor que seja confortável para você. Porque, de repente, ele não pode pagar aquilo, né? Bom, enfim, essa é uma outra discussão. A questão é que muitas pessoas com demandas psiquiátricas estão procurando coachings que estão prometendo para ela resultados. Mas também não é complicado você considerar toda uma classe que está sendo criada devido a esses profissionais que fazem esse tipo de coisa? Então, mas é isso que é complicado, porque essa classe está denegrindo. Eu entendo como o coaching ele é um braço da psicologia. Até então, quem poderia exercer essa profissão de coaching era só psicólogo, né? Dentro de organização e não fora. E o que eu vejo hoje é o coaching sendo trazido para fora da organização. Mas quem fez isso? Porque se é uma coisa que os próprios coaches. Não, é que você falou que se só psicólogos poderiam ser coaches, né? Tem muitos, por exemplo, eu sou coach e não sou psicólogo. E você, como engenheiro de computação, como é que funciona? Porque eu entendo que você mudou totalmente de uma área para outra, né? Você foi da engenharia da computação para desenvolvimento de pessoas com física quântica. Eu não vejo onde que essas áreas são correlatas. E por que não? Porque uma coisa é computação, fios, softwares, Lógica, hardwares, né? Na verdade, eu vejo como matemática, lógica. E outra coisa são pessoas, emoções, Sim. sentimentos, sensações, percepções, distorções de realidade, porque cada um tem a sua realidade distorcida à sua maneira, uns mais, outros menos. Sim, sem dúvida. Mas eu me apoio em coisas que eu aprendi lá atrás, no que eu faço hoje. Basicamente questões de lógica, todo conhecimento que... Mas tem lógica, toda uma questão pessoal que hoje me apoia também. E por que você não escolheu psicologia, já que o seu intuito era trabalhar com desenvolvimento de pessoas? Porque é uma outra visão, porque assim, falando de física quântica, processos quânticos aí, não estou nem falando de coaching quântico, falando de processos quânticos aqui. A ideia qual que é? De você pegar e verificar emoções que a pessoa tem, esse tipo de coisa, né? E ressignificar isso de modo rápido, vamos colocar assim. Já outra, né, e aí desenvolvimento de pessoas, é processo de assessment, por exemplo. Eu vou fazer um assessment com você, então tem uma ferramenta que você passa para a pessoa responde, e daí você tem uma visão de como que a pessoa está, né? Na verdade é como se fosse uma fotografia, um instantâneo de como ela está. Isso em um questionário? É um questionário. Sabe quantas sessões um psicólogo pode levar para ter esse questionário bem delimitado? Até 8 sessões. Para levantar um questionário sobre uma pessoa. Então, mas depende da profundidade que você quer. Então, por exemplo, quando eu falo de Então, você está dizendo que vocês não trabalham em profundidade.
Não estou falando isso, estou falando que esse processo, por exemplo, de assessment, quando eu falo, nós, né, eu estou falando de um processo de assessment, inclusive muitos são validados aí com relação à psicologia, né? Então você está utilizando testes e acessos na psicologia, é isso? Não, nesse caso não. Quando eu uso o DISC, por exemplo, o DISC não é. Né? Então isso está bem claro também, tá? Não tem nenhuma enganação nisso. Vamos fazer um processo aqui de mapeamento comportamental. Então existe processos validados, existe uma empresa por trás disso, por exemplo, né? Então, processo comportamental que é um instantâneo de como a pessoa está. E como a pessoa está? É como a pessoa é? Não, como a pessoa está. Esse é o processo, o DISC, por exemplo, é como a pessoa está, não como ela é. Como ela é, são outros processos. Então você está mexendo num processo de como a pessoa está. Isso, certo? Esse é o foco. O que a pessoa é lá no fundo não é visto. Nesse processo, não. E depois que ela passa por esse processo, tal, alcança o resultado lá que ela gostaria de alcançar, isso volta depois, né? Depende, de repente não. Porque às vezes tem pessoas que não querem mexer em nada lá de trás. Então, tá bem. Mas isso não é necessariamente uma escolha consciente, né? Eu sei que não, mas tem gente que sabe que existem coisas a serem vistas, mas não querem mexer naquilo. Então, nesse ponto eu estou sendo bem claro. Com relação ao assessment, por exemplo, é algo bem específico que é atuado. Então, não é para mexer em nada de... E eu, por exemplo, não vejo nenhum problema de pegar alguém e falar assim, puxa, você precisa de um psicólogo. Então, isso não tem. Mas, concordo novamente com você, existe hoje uma bagunça com relação a coach Agora, que está entrando em áreas. Eu queria entender outra coisa, assim. Nem vira uma folha ainda. Porque eu estou entendendo, se é que eu estou entendendo alguma coisa do que você está me dizendo. Senão a gente fala de novo, hein? Não, já foi falado o suficiente. O que eu entendo é o seguinte, você tem um perfil, então, de pessoas que têm um repertório de ideias já bem articulado, pelo que eu estou entendendo. O que eu quero dizer é, você não faz nenhuma intervenção com uma pessoa que sequer sabe sobre as emoções próprias. Porque você concorda que as pessoas estão em vários níveis, assim, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento, reconhecimento do outro. Coach é algo muito específico, né? Então eu quero... Mas quem é o perfil de pessoas que você atende, então? Só para eu entender que tipo de coaching você é. Não, na verdade fica aberto, é para qualquer pessoa. Tá, mas deve ter alguma característica que caracteriza um perfil, assim, de atendimento. Resultado rápido em alguma coisa. Tá, mas... Eu foco em algum essas resultado pessoas têm uma profissão bem em comum, têm um aspecto da vida que seja comum para todas elas? Pensa. Olha, mas é do mundo corporativo, tá? A maioria do mundo corporativo. É. Estão em uma posição... Aí, como eu fui muito gerente, então é mais gerentes para cima. Então você trabalha com pessoas do mundo corporativo, eu imagino que para foco no corporativismo ou no profissional, seria isso? Ah, sim, é muito profissional. Foco Entendi. aqui no profissional. E por que você não me disse isso antes? Por quê? Como assim? Por que você ficou dando essa volta toda em volta da quântica e do... Não, porque a gente tá falando de coaching quântico aqui, né? Tá, mas assim... E aí a gente entrou na questão quando do eu perguntei coaching... qual era o perfil que você atendia, você não respondeu. Porque isso não estava bem limitado para você, não estava bem definido, é isso? Querendo entender mesmo. Não foi bem, porque assim, eu trabalho muito com o pessoal do mundo corporativo, quanto a isso, isso não tem dúvida, tá? Isso não... Ah, eu tinha dúvida. Ah, tá. Não, porque a gente entrou no mérito, aí só pra gente estar alinhado, com relação à definição de palavras aqui, né? Da limitação de cada um dos itens, né? Então, quanto a isso, eu concordo que existe a confusão e tal, mas eu atuo em cima desse público. Quando você fala do seu serviço, você se vende como coaching quântico? Faz o seu marketing pessoal em cima disso? Não. Como é que você faz o seu marketing, só para eu entender? Não, na verdade é coach, é master coach. Entra como master coach. Porém, se você olhar meu perfil, olhar essas coisas, eu vejo a física quântica como algo muito importante para mim. Bom, antes de te conhecer, eu coloquei que provavelmente seria seu amigo, né? Aí aqui colocando amigo, claro, né? Colegas. Sim, Lógico, estamos iniciando o processo, né? Não nos conhecemos profundamente.
E depois de te conhecer, assim, depois dessa conversa toda, acho que continuaria, né? A gente poderia continuar conversando e falando mais sobre. Eu acho que nada como diálogo e uma boa discussão saudável, né? Pra gente, né, trocar conhecimento. Eu acho que isso é mais importante de tudo. Não, Trocar experiência, trocar conhecimento. E, né, como eu te falei, eu vim aqui e trouxe uma informação que você não sabia sobre as pessoas que estão fazendo com o nome do coaching. Não estava nem no meu radar isso. Isso é uma preocupação que, inclusive, vocês que têm uma ética de trabalhar com um nicho específico deveriam se preocupar, né? E acredito que para você soou bem preocupante isso. Não, a gente tem uma revista eletrônica, inclusive, eu vou até colocar esse assunto em pauta lá. Então, seremos amigos? Seremos amigos, seremos amigos. Tá joia, beleza. Então, toca aqui. Se um dia eu entrar em contato com algum executivo top, que queira ser mais top ainda, eu te... Não, e mesma coisa, se eu vejo que alguém precisa, e muita gente precisa, né, encaminho para você.